So it said of pristine awareness, it said of the ground of being, the indivisibility of Dharmakaya and Dharmadhatu, that they transcend all conceptual categories. Se diz que a lucidez prístina e Dharmadhatu e Dharmakaya transcendem todas as elaborações conceituais. Including perhaps the most fundamental one, existence and non-existence. Incluindo as mais fundamentais, existência e inexistência. To be or not to be. Ser ou não ser. Now clearly the terms existence and non-existence don't define themselves.
E os termos existência e inexistência não se definem por si sós. Nature doesn't define them. A natureza não se define. And in different languages, I'm sure there'll be different definitions, and different philosophers define them differently. E diferentes idiomas têm definições diferentes, e diferentes filósofos definiriam de forma diferente. Clearly, we can see things that aren't there. We're Claramente. delusional, having hallucinations and so forth. We can see things that aren't there, and we sometimes don't see things that are there. Às vezes nós concebemos coisas que não estão ali, que não estão ali, e não concebemos e não vemos coisas que estão ali. So, two interchangeable definitions are used in Buddhist philosophy, everywhere, not any one school, just everywhere, quite universally, in Indo-Tibetan, to define or to refer to that which exists. Então tem tem uma definição que vale para todas as escolas budistas, está em todo lugar, para definir o que existe. One of these is, in Tibetan, you don't need to say, Lü Djāruma, and that is something that has the capacity, or the possibility, of becoming an object of the mind. And this means a non-delusional mind. Non-delusional. Non-delusional, yeah. Então, Unmistaken mind. But maybe you don't see it. Maybe nobody will see it for 5,000 years. But it does have that ability, that it can, in principle, there we go, it can, in principle, arise as an object of a non-delusional mind. então uma das definições de um objeto, se diz que existe um objeto que pode ser, em princípio, visto por uma mente não deludida. And another one, CEBB Mikpa, it basically is synonymous. CEBB Mikpa is simply something ascertained with a valid cognition. E outra definição é um objeto que pode ser determinado pela cognição válida. Or better, ascertainable. Ou que pode ser determinável. That is, maybe you haven't discovered it yet, maybe nobody, but it is ascertainable. Talvez ainda não tenha sido descoberto, mas ele é determinável. And then you say, what's a valid mind? There are two types. Perception, you see it directly. My vision is good. I look at your blouse. I see it's black. Okay, it's black. There's nothing wrong with my eyes. Yeah, and so perceptual. But there's also inferential. So we may know something on the basis of cogent, compelling reasoning. And then, so one of those two ways. Então, tem duas formas de você ter uma mente válida, uma cognição válida. Uma é a perceptiva, ou seja, você olha, a sua consciência visual, seu aparelho visual está funcionando perfeitamente e você claramente vê a cor da blusa como preta. A outra é inferencial, outro tipo de mente válida, de cognição válida, é inferencial. Você chega àquele resultado por um raciocínio que é válido. So if something cannot in principle arise as an object to a valid mind, cannot in principle be ascertained by either perception or inference, then you don't say it exists. Então, se um objeto ele não pode ser visto por uma mente não deludida, ou se ele não pode ser percebido diretamente ou inferenciado por uma cognição válida, então você diz que aquele objeto não existe. So Werner Heisenberg, one of the great architects of quantum mechanics, roughly 100 years ago, 90 years ago, he, looking at the nature of quantum measurement, before you measure something, you cannot say, is there an electron here, a proton? In principle, you can't say. Mm-hmm. It's not that you weren't quick enough, or you don't have a good enough technology. He's saying, in principle, before the act of measurement, all that is there, so to speak, is a field of possibilities. It's not even there. It's not like objectively there is a field of possibilities. Oh, look at it. It's just that nothing has crystallized into be actually there. Mm-hmm. And it's crystallized only through the process of measurement. So what exists in that quantum system prior to the act of measurement is unknowable in principle. Unknowable in principle. Então, Heisenberg, que é o arquiteto da mecânica quântica, ele falou sobre o sistema quântico, ele falou o seguinte, que antes de uma medida ser feita, o que está sendo observado é um campo de possibilidades, né,
que vai se cristalizar quando a medida for feita, e aí vai poder ser observado. Mas ele não pode ser observado não é porque ele é rápido demais ou porque a tecnologia não é suficiente, é porque ele existe potencialmente como possibilidades ainda. Então, a princípio, o que está sendo, tudo que é observado antes do sistema de medida da medida ser feita, a princípio não é observável. So we see independently in these two cases, Buddhism that grew up independently of Western science, and Western science grew up independently of Buddhism. I mean, they are like different planets. Both are coming to the conclusion that if you're going to deem something existent, it's not whether you've seen it or not, maybe you haven't seen it, but whether you deem it existent has to relate to knowing, whether with a system of measurement or seeing or inference, but you can't talk about existence independent of. You can't talk about an existent object independent of a subject. Então, tanto a filosofia budista quanto a ciência moderna, que vieram de planetas diferentes, Lama, elas chegam à mesma conclusão. Você não pode considerar uma coisa como existente se ela não puder ser conhecida, se ela não puder ser observada. Você pode ainda não ter visto, ainda não ter observado, mas ela precisa ser observável, ela precisa ser conhecível. Se isso não acontecer, você não pode dizer que aquela coisa é existente. Os dois conhecimentos convergiram para isso. Moving ahead 100 years to the contemporary times, there's a world-class quantum physicist I have a privilege to know, a friend, named Anton Zeilinger. He's Austrian. He's world-class, world-famous. Então, esse físico Anton Zeilinger, que o Lama conheceu, ele é austríaco, mas ele conheceu na França. Working in the field of quantum mechanics. Trabalha no campo da mecânica quântica. And he makes this same point when he said, we used to think that ontology, the study of what exists, was something separate from epistemology, how we know. But now we see that doesn't make any sense. Epistemology and ontology, what exists and how do you know, are inextricably tied. Ele falou que a gente costumava pensar que a ontologia, o que existe, ele era independente da epistemologia, de como que a gente conhece aquilo, como que a gente vê que aquilo existe, né? E ele diz que isso não faz nenhum sentido, que a ontologia e a epistemologia andam juntas. Probably the notion that there could be a split was if you're a very devout and literal Christian, you say, well, we don't know, but God knows. Talvez essa divisão entre ontologia e epistemologia tenha vindo de devotos cristãos muito dedicados, assim, que pensavam assim: eu não sei, mas Deus sabe. The Bible says it exists. A Bíblia diz que isso existe. So whether or not we ever know about it, that doesn't matter. Ontology separate, independent from epistemology. Se a gente não sabe aquilo, não tem importância, mas está ali na Bíblia, então a ontologia é separada da epistemologia. For 300 years, physics was very deeply rooted in theology, and now it isn't. Há 300 anos, a física era profundamente enraizada na teologia, e hoje em dia ela não é mais. Buddhism has never been rooted in theology. O budismo nunca foi enraizado na teologia. So it makes it closer to modern physics. Então, isso aproxima o budismo mais da física moderna. So, this relates to the next practice. Então, isso se relaciona à próxima prática. Your mind that observes things. A sua mente que observa as coisas. Your mind that does things. Ela faz coisas. Does it exist? Ela existe? Let's find out. Vamos descobrir. What I'll share with you now is a classic Vipassana practice within Dzogchen, for which I received the oral transmission from Yangtang Rinpoche. Então, o que ele vai compartilhar conosco agora é uma prática clássica de Vipassana no Dzogchen, e ele recebeu essa transmissão oral do Yangtang Rinpoche.
Deeply settle your body, speech and mind in the natural state. Estabeleça profundamente o corpo, fala e a mente em seus estados naturais. As we begin the main practice, let your eyes be at least partially open. E ao passarmos para a prática principal, deixe os olhos ao menos parcialmente abertos. Evenly rest your awareness in the space in front of you. E deixe a consciência repousar uniformemente no espaço à sua frente. Without focusing on anything, without meditating on anything. Sem focar em coisa alguma, sem meditar sobre coisa alguma. Just rest. Apenas repouse. And while sensory appearances, as well as thought and other mental appearances, while they continue to appear, to arise, don't give them any attention. As aparências dos sentidos físicos e as aparências mentais vão continuar surgindo, mas você não dá nenhuma atenção a elas. But like the sovereign sitting upon the throne in the audience room, let your awareness rest right where it is. Como o rei sentado em seu trono na sala de audiência, deixe a consciência repousar firmemente exatamente onde ela está. Unmoving, sem se mover, non-conceptual, não conceitual, clearly discerning, claramente discernente, and taking an interest only in itself. e tomando interesse apenas em si mesma. Single-pointedly interested in what is the experience of being aware. Unifocadamente interessada na experiência de estar consciente. Apart from all appearances and apart from all activities of the mind, what is raw, naked, primal awareness? Além de todas as aparências e além de todas as atividades da mente, qual é a experiência da consciência? Let your awareness be still and let it illuminate and know itself. Deixe a consciência ficar quieta, iluminando e conhecendo a si mesma.
The only effort needed is not to be drawn away by a distraction or to identify with the activities of the mind. O único esforço necessário é não ser arrastado pelas distrações ou se identificar com as atividades da mente. And what is left effortlessly is the awareness of awareness. E o que resta, então, sem nenhum esforço, é a consciência da consciência. When your awareness is still, observe closely what is that consciousness that is still. E quando a consciência está quieta, observe atentamente o que é essa consciência que está quieta. It can be known by way of its characteristics of luminosity and cognizance. Ela pode ser conhecida pelas suas características, luminosidade e cognoscência.
it seems to be indubitably true that you are aware of being aware. Parece ser indubitavelmente verdadeiro que você está consciente de estar consciente. It seems impossible to intelligently doubt this. Parece impossível duvidar disso de maneira inteligente. But you are aware of being aware because your mind, which is aware of being aware. Mas você está consciente de estar consciente porque a mente que está consciente de estar consciente. You are a knowing subject because your mind is a knowing subject. Você é um sujeito que conhece porque a sua mente é um sujeito que conhece. And it is the basis of designation of stating, I know, I observe. E a base de designação da afirmação eu sei, eu conheço. So now we ask, in the spirit of investigation, Então agora, what is the nature of the mind that is aware? então agora nós perguntamos com espírito de investigação. Qual é a natureza da mente que está consciente? What is the nature of the mind that is aware of being aware? Qual é a natureza da mente que está consciente de estar consciente? The subjective mind in here. A mente subjetiva aqui dentro. Since it is aware of being aware, it must of course exist. Uma vez que ela está consciente de estar consciente, ela deve existir. But if it exists, it must be knowable. Se ela existe, ela deve ser conhecível. It must in principle be observable. Em princípio, ela deve ser observável. You must be able in principle to know it by way of its characteristics. Em princípio, você deve ser capaz de conhecê-la por meio de suas características, Like everything else that we deem to be existent. como qualquer outra coisa que nós consideramos existente. Nobody else can observe your mind for you. Ninguém mais pode observar a sua mente por você. It's up to you. Depende de você. So invert your awareness now, clearly, piercingly, in upon the mind. Inverta agora a sua consciência claramente e agudamente sobre a mente. That is aware of being aware. A mente que está consciente de estar consciente. Observe the observing mind. Observe a mente que observa. The subjective mind, if it exists, it must have characteristics by way of knowing it. Se a mente que observa existe, ela deve ter características que podem ser observáveis. So by examining closely, identify what are the characteristics of the mind that is aware. Então, observe atentamente e olhe quais são as características dessa mente que está consciente. The mind that is the subject. A mente que é o sujeito. The mind that meditates. A mente que medita. The mind that thinks, the mind that gets angry, the mind that becomes peaceful. A mente que pensa, a mente que fica brava, a mente que fica em paz. Observe your own mind and identify its characteristics. Observe a sua própria mente e identifique suas características. Not the activities of the mind, Não as atividades da mente, but the mind that acts, mas a mente que age, the agent, the subject. o agente, o sujeito.
Can you see the mind itself? Você consegue ver a mente em si mesma? If so, what does it look like? Does it have a shape or a color? Se você consegue, isso implica em quê? Ela tem uma forma, tem uma cor? If not, then what do you see when you observe the mind? Se não, o que você vê quando você observa a mente? What qualities of the mind can you detect? Que qualidades da mente você consegue detectar? If it exists, it must be observable, it must have characteristics. Se ela existe, ela deve ser observável, ela deve ter características. But if you cannot detect it or its qualities, can you conclude, therefore, that it doesn't exist? Mas se você não consegue ver a mente ou as suas qualidades, você pode então concluir que ela não existe? But if it doesn't exist at all, it can't draw any conclusions. It can't do anything. Mas algo que não existe não pode tirar nenhuma conclusão, não pode fazer coisa alguma. If upon very careful examination, you conclude that the mind cannot be deemed existent, nor can it be deemed non-existent, then rest in the knowing of the mind that transcends the very categories of existence and non-existence. Se observando cuidadosamente, você não pode concluir que a mente seja existente e nem considerar que a mente seja inexistente. Descanse nesse saber, conhecendo a mente que transcende os parâmetros de existente e não existente. That is empty of both existence and non-existence. Que é vazia de existência e de inexistência. Transcending the intellect. This is the empty, essential nature of the mind. Transcendendo o intelecto. Essa é a natureza essencial vazia da mente. Rest in the flow of knowing that empty, essential nature. Descanse no fluxo de conhecer a natureza essencial vazia. And when that empty, essential nature is known by pristine awareness non-dually, it is ascertained as the Dharmakaya. E quando essa natureza essencial vazia é conhecida pela lucidez prístina de forma não dual, ela é determinada como sendo o Dharmakaya. The Dharmakaya is the empty essential nature of pristine awareness. O Dharmakaya é a natureza essencial vazia da lucidez prístina. Rest in that knowing, free of all the activities of the mind. Repouse nesse saber, livre de todas as atividades da mente.
Discernente. Discernente. Let's return to the text. Então vamos voltar para o texto. Página 25. So this text was revealed about 150 years ago. Então, esse texto foi revelado cerca de 150 anos atrás. In a very wild eastern country of Tibet, or region of Tibet called Golok. Numa região muito selvagem, no oeste do Tibete, chamada Golok, leste do Tibete. Many would probably regard it as the wildest region of Tibet. Muitos consideram essa região a mais selvagem do Tibete. Where everyone, I think basically without exception, everyone, lamas, nomads, farmers, everybody believed in gods and demons. Nesse lugar, todo mundo acredita em deuses e demônios, os lamas, os nômades, todo mundo. So he's not questioning whether they exist or not. As one Geshe told me about 40 years ago when I started to be interested in quantum mechanics, he said, Alan, do remember, we're not questioning whether elementary particles and atoms exist. We're not questioning that. So I remember that ever. So in the same way, here he asserted the existence of elementary particles. Here he's asserting the existence of gods and demons. He's asking how do they exist? How do they not exist? Então, aqui, Dudjom Lingpa ele não está questionando a existência dos deuses e demônios. O Lama lembra que 40 anos atrás, quando ele começou a estudar física, um Geshe chegou para ele e falou assim, Alan, você se lembre de que nós não estamos questionando a existência das partículas elementares, dos átomos, nada disso. E o Dudjom Lingpa aqui ele já também não fez isso. Ele afirmou a existência de partículas elementares. Ele afirmou a existência dos deuses e demônios. O ponto é como que eles existem. So let's read that last sentence once again. Então vamos ler essa sentença outra vez. In terms of conventional deceptive reality, relative truth, although a god or demon certainly exists as being separate from your own mind stream, they're not delusional, they're not just figments of imagination, it is impossible for them to render help or harm, really, because they are not physical entities that can help or harm physical entities. Então, em termos da realidade convencional e enganosa, realidade relativa, embora um deus ou um demônio certamente existam como separados do seu próprio fluxo mental, é impossível para eles prestar ajuda ou prejudicar de verdade, porque eles não são entidades físicas que ajudam ou prejudicam entidades físicas. Now, to argue that they are not physical entities that interact with physical entities, he explains, if gods and demons were physical, they should be observable, as in physically observable, but they are not. Então, para argumentar que eles não são entidades físicas, que podem interagir com entidades físicas, ele explica, se deuses e demônios fossem físicos, eles deveriam ser observáveis como entidades físicas, mas não são. In Tibet at that time there were plenty of people, yogis and shamans and all kinds of people, who say, I saw this god, I saw this demon. No Tibete, naquela época, muita gente falava, pessoas normais, tipo, xamãs, falavam, eu vi esse demônio, eu vi aquele demônio, aquele deus. Buddha himself said, I can see the gods of the desire realm, I can see pretas, and so forth and so on. O próprio Buda falou, eu posso ver os deuses, eu posso ver os pretas, e assim por diante. But not as physical entities. Mas não como entidades físicas. But then the next sentence is most interesting. Mas a sentença seguinte é mais interessante. So they're not physical. Então eles não são físicos. And then he adds, and non-physical things cannot help or harm physical things any more than the hair of a horn
rabbit's horns, which don't exist at all, can inflict a wound. E coisas não físicas não podem ajudar ou prejudicar coisas físicas. Não mais que um chifre de uma lebre, que não existe, né? Pode infligir um ferimento. Nobody's ever had a rabbit running toward you and skewer you with its horn. Never happens. Ninguém nunca viu um coelho correndo na sua direção com um chifre apontando para você, querendo te ameaçando. Because rabbits, by definition, don't have horns. Porque coelhos, por definição, não têm chifres. If suddenly a mutant arose of a rabbit with horns, we call it something else. Se por acaso um coelho mutante surgisse com um chifre, a gente ia dar um outro nome para ele. That's not a rabbit. Mas não um coelho. It's got horns. Não com um chifre. But now what did he just say? Então, mas o que ele acabou de dizer aqui? Non-physical things cannot help or harm physical things? Coisas não físicas não podem ajudar ou prejudicar coisas físicas? Wait a minute. Espera um pouquinho. Anger. Raiva. Is that physical? Raiva é física? Is it made of molecules? Ela é feita de moléculas? Does it ever harm anybody? E ela machuca alguém? How about racist beliefs? Que tal as crenças dos racistas? Definitely not physical. Definitivamente não são físicas. Ever harmed anybody? Já machucou alguém? 6 million here. 6 milhões etc. aqui, tarará, um monte de gente ali. So what's he talking about here? Então, o que ele está falando aqui? Dreams. You ever been harmed by your dreams? Sonhos. Você já se Traumatized machucou? by dreams. Ficou traumatizado por causa de um sonho? Or memories, traumatized by post-traumatic stress disorder. Ou memórias? Memórias não causam estresse pós-traumático? These are not physical. Elas não são físicas. He knows that. What I just said was not brilliant. It's obvious. Ele sabe. O que o Lama acabou de dizer não é muito brilhante. Ele devia saber disso. So what's he saying here? Então, o que ele está dizendo? Can non-physical things interact with physical things? Então, coisas que não são físicas podem interagir com coisas físicas? That's what he's really getting at here. É isso que ele está falando aqui. We have history. These teachings from remote Tibet are now coming to the modern world in Brazil, America, Europe, and so forth. We have history. Nós temos história. Esse ensinamento veio do Tibete 150 anos atrás, agora para o Brasil, para a América do Norte e tal. In the late 19th century, the brilliant French chemist named Lavoisier, by careful, very careful empirical observations, he determined that in all kinds of chemical interactions, matter is always preserved. It may be solid and turn into a gas. It may be a gas and turn into a liquid into something else. But matter never becomes nothing, and never does nothing transform into matter. So he determined the conservation laws of matter. Então, Lavoisier, um químico francês brilhante no século XIX, ele determinou que massa nunca se transforma em nada. Então, o sólido pode se transformar em líquido, líquido em gasoso, mas nunca em nada. Então, a massa não se transforma em nada e o nada não se transforma em massa. Então, ele determinou a lei da preservação das massas. Earth, water, fire, air. Terra, água, fogo e ar. Solid can transform into fluid. Fluid can transform into heat. Heat can transform into kinetic energy. Kinetic energy can transform into. But you never get nothing from something, and you never have something transform into nothing. Então, água pode se transformar em líquido, líquido pode se transformar em gás, gás pode se transformar em energia cinética, energia cinética pode se transformar em outra coisa, mas nunca em nada. E nada nunca pode se transformar em nada disso. Then in the mid-19th century, the German polymath, expert in many fields, Hermann von Helmholtz, a physicist, Hermann von Helmholtz, a physicist among other things, brilliant mathematician, he mathematically formulated the principles of the conservation of energy. There's thermal energy. There's electromagnetic energy, there's gravitational energy. It's the same thing. Energy is always conserved. It can transform into another kind of energy. It never transforms into nothing, and nothing ever transforms into any form of energy. Conservation. It's one of the pillars of modern science. Então, esse físico, Helmut von Helmholtz. Helmholtz. Yes. Hermann von Helmholtz. Hermann von Helmholtz. Então, ele determinou o mesmo tipo de princípio, só que relacionado à energia. Então, a lei da conservação da energia. Então, uma energia térmica, ela pode se transformar em energia elétrica e em
mecânica, mas ela nunca se transforma em nada, e o nada também nunca se transforma em energia. Então, a lei da conservação, o princípio da conservação da energia. But these two principles of conservation of matter and of energy, these imply that nothing non-physical ever influences something that is physical, because if it did, it would introduce some energy or some matter into the system, out of nowhere. It does. I'll say it again. Please. This is a crucial point. Yeah. If energy is always conserved, matter is always conserved, then nothing that is not physical, neither matter nor energy, can ever influence the physical, because if it influenced it, it would move it, and that would introduce some energy. Or it would introduce some matter. It would be an invasion from nowhere. That is, from nowhere as non-physical, right? And so the only influences on the physical universe are physical. Então, esses dois princípios implicam no seguinte: nada pode ser nada não físico pode interagir com algo que é matéria ou energia, porque isso significaria que você estaria introduzindo energia ou matéria na energia ou na matéria. Isso seria uma influência que vem do nada, do além, do que é não físico. If that's true, then if there are angels and gods and demons and spirits, etc., and they're not physical, they may be, but they have no influence on the world. They're inert, they're outside, they can't do anything. They cannot influence, help, or harm. They're not physical, they can't get in. Então, se isso é verdade, os deuses e demônios, eles não podem interferir com a matéria, eles são não físicos. Portanto, eles não podem interferir com algo que é físico, eles não conseguem entrar. So they probably don't exist at all because they can't be physically measured. But if they do exist, they're completely irrelevant. Então, eles não existem fisicamente, porque eles não podem ser medidos, mas se eles existem, eles são completamente irrelevantes. So maybe they influence each other in some non-physical spirit realm, but they don't influence anything physical. Talvez eles interfiram um com o outro no mundo não físico, mas eles não podem interferir com o que é físico. Uh-oh. Ops. If God is not physical, se os deuses não são físicos, then God is impotent. Então Deus é impotente. God never influences the physical universe. Deus nunca interferiu no universo físico. If he's non-physical and he sticks his finger into the physical, then he's violating the laws of nature which he created. Então, se Deus interfere no mundo físico, põe o dedo, coloca o dedo no mundo físico, ele está interferindo na lei que ele mesmo criou. So if God exists, he's not doing anything to us. He's just sitting there. Se Deus existe, ele não está fazendo nada com a gente, ele está lá sentadão. Watching. Olhando só. Can't do anything. Não posso fazer nada. The universe is physically closed. O universo é fisicamente fechado. Hermetically sealed off of any non-physical influences. Hermeticamente selado para qualquer interferência não física. This is where, at the same time, scientific materialism starts to come like a volcano. Ao mesmo tempo, o materialismo científico se transformou num vulcão. The only things that exist are the physical. As únicas coisas que existem são físicas. And the emergent properties of the physical. E propriedades emergentes do que é físico. The only things that exist are scientifically observable. As únicas coisas que existem são cientificamente observáveis. If they're not observable scientifically, they don't exist. Se eles não podem ser observáveis fisicamente, eles não existem. Or even if they were to exist, they're completely irrelevant because they have no impact on us at all. Ou mesmo que eles existam, eles são completamente irrelevantes, porque eles não têm impacto nenhum sobre nós. So look, now you become like an atheist. Então parece que agora a gente ficou ateu, virou ateu. But we're not finished. Mas a gente ainda não acabou. How about the human spirit? E o espírito humano? Thoughts, Pensamentos, desires, desejos, emotions, emoções, dreams, sonhos, memories, memórias. all are subjective experience. Toda a nossa experiência subjetiva. They're not physically observable. You can't measure them. Elas não são fisicamente observáveis, a gente não consegue medir. To this day, there is no scientific observation of any subjective mental state. Até hoje em dia não existe
nada que consiga observar os estados mentais, nenhum instrumento. And when you introspectively observe thoughts, emotions, and so forth, you see they are not physical. They have no physical attributes, and they don't even exist in physical space. So that is very conclusive. E quando você observa introspectivamente esses eventos mentais, estados mentais, você vê que eles não são físicos, eles não têm características físicas, eles não estão no mundo físico. So at this point, following this logic, you have only two options. Então, nesse ponto, usando essa lógica, você só tem duas opções. Subjective experience does exist. Ou a experiência subjetiva não existe, Thoughts, emotions, and so forth. pensamentos, emoções, etc. But they have no causal efficacy, except maybe among themselves, but they have no influence on your behavior, your brain, your body, or anything else. They're non-physical. They can't touch the physical. Portanto, se eles não são físicos, eles não têm nenhuma interferência, eles não podem interferir, eles não têm nenhuma eficácia causal no nosso comportamento, no nosso corpo, eles não têm nenhuma interferência com a gente, porque eles Or não são else, físicos. they just don't exist at all. Ou eles não existem mesmo, de jeito nenhum. They're just illusions. São só delusão. So when I was studying philosophy of mind at Stanford, Quando ele estava estudando filosofia da mente em Stanford, I asked my professor, mental images, when I visualize a banana, any type of mental image. quando eu visualizo uma imagem qualquer, uma banana, por exemplo, qualquer imagem mental, The full professor of philosophy at Stanford University. um professor pleno de filosofia em Stanford. So he's speaking not only for himself, but for many, many, many other Ele philosophers. falava não só por ele mesmo, mas muitos filósofos daquela época. What's the nature of a mental image of a banana? Qual é a natureza de uma imagem mental de uma banana? He says, it does not exist. Ele disse, ela não existe. Why? E ele perguntou, por quê? It's not physical. Porque não é físico. So that's his definition of existence. If it's not physical, it doesn't exist. Então essa é a definição dele de existência. Se não é físico, não existe. So is this what Dudjom Lingpa is writing here? E é isso que o Dudjom Lingpa está escrevendo aqui? The Escreveu gods and demons, if they're not physical, they cannot possibly help or harm the physical. That's what he said. Ele disse aqui que deuses e demônios não são físicos e, portanto, eles não podem ajudar e nem prejudicar entidades físicas. But this would imply that your emotions can't help or harm. They're not physical. Isso implica que as emoções também não podem ajudar e nem prejudicar porque elas não são físicas. Your beliefs aren't physical. That means your beliefs don't have any influence on the world, As suas on your crenças behavior. também não, porque elas não são físicas, elas não têm nenhuma influência no seu comportamento, no mundo. So is he agreeing with the materialists? Então ele concorda com os materialistas? Well, maybe we can just take a break. Vamos fazer intervalo, melhor. Vamos descansar um pouco. Bearing in mind, he's saying with respect to absolute space of phenomena, with respect to emptiness. Então, lembra que ele está dizendo tudo isso com respeito à natureza absoluta dos fenômenos, com respeito à vacuidade. There's no way you can possibly believe that non-physical motivations and thoughts and memories and so forth can't influence the physical, because that's just too ridiculous to imagine. A gente jamais poderia supor que pensamentos, emoções, estados mentais não influenciam o físico. Materialists may say that. Os materialistas podem dizer isso, They don't live that. mas eles não vivem isso. Any more than when they say the mind doesn't really exist, you're just a brain. They say that. They don't believe it. Not really. Da mesma forma que quando eles falam que a mente é o cérebro, eles também não é isso, eles não acreditam nisso, eles não vivem isso. When they look at their children and they love their children, they're not looking at brains. Quando eles estão olhando para as crianças, para os filhos dele, diz que ama os filhos, eles não estão amando os cérebros. They're just showing their membership in the Church of Materialism. Eles só estão mostrando a carteirinha deles na igreja do materialismo. Because they don't believe it. Who believes that? You have to be stupid to believe that. But they say it because that's in accordance with their belief system. Quem poderia acreditar numa coisa dessas? Eles só falam isso porque isso está de acordo com o sistema de crenças. So several years back, I was one of the speakers at a big conference at the University of Hamburg. It was on mindfulness. And there was quite a renowned, very, very good neuroscientist who's done a lot of excellent research on the influence on the brain from meditation. Então, uns anos atrás, ele estava em uma conferência na Universidade de Hamburg e tinha ali um neurocientista muito brilhante falando sobre a influência da meditação. The influence of meditation on
On the brain? Yeah, influence. If you meditate, what happens to your brain? Influência da meditação no cérebro. So I really admired her candor, her total honesty. Então ele admirou a candura, a honestidade desse cientista. And she said, I'm a neuroscientist, therefore I believe the mind is the brain. Ela falou assim, eu sou uma neurocientista, portanto eu acredito que a mente é o cérebro. That's like saying, I'm a Roman Catholic, therefore I believe in the Apostolic Creed. If you don't, you're not a Roman Catholic. And that's what she's saying. I am a neuroscientist, I belong to the club, therefore, because I belong to the club, I believe the mind is the brain. Então é como se ela estivesse dizendo, eu sou uma católica romana, então eu acredito o que do Cristo? Na tentação do Cristo. Mesma coisa que seria a mesma coisa. Ela falou assim, eu sou uma cientista, portanto eu acredito que a mente é o cérebro. Senão ela estava fora do Of course, my hand goes up. Claro que ele levantou a mãozinha. And I said something like, but when you observe your mind, you see it has no physical characteristics at all. E ela falou alguma coisa assim, quando você observa a sua mente, não existe nenhuma característica de jeito nenhum, não existe nenhuma característica. When you're observing your mind, you're observing non-physical events, and you don't see the brain. When you look at the brain, you're seeing a physical phenomenon. You don't see any thoughts or emotions or anything else. These are totally different, so why are you saying they're the same? Então ele falou, quando você observa coisas não físicas, como você observa a sua mente, você não está vendo o cérebro. E quando você está vendo o cérebro, você não consegue observar pensamentos. Então são duas coisas completamente diferentes. Por que você está dizendo que elas são a mesma coisa? She said, E ela disse, if the mind were non-physical, then it couldn't influence the brain. se a mente não é física, ela não poderia influenciar o cérebro. I said, why not? E ele disse, por que não? Because I can't imagine the mechanism by which a non-physical mind can influence the brain. That's why. Porque eu não consigo imaginar um mecanismo pelo qual alguma coisa que não é física poderia interferir no cérebro. É por isso. That's when I stopped asking questions. E foi aí que ela parou de fazer pergunta. Hardly any neuroscientists study contemporary cutting-edge theoretical physics. Quase nenhum neurocientista estuda a física moderna, mais avançada, contemporânea. Because they're too busy studying the brain, and insofar as they study physics, as a neuroscientist, they're studying 19th century physics, Newtonian mechanics, electromagnetism, they're studying classical physics, because they're assuming that 20th century physics, relativity theory, quantum mechanics, are irrelevant to the brain. So there's no need to look. Então, eles não estudam a física porque eles estão muito ocupados lá estudando o cérebro, mas quando eles estudam a física clássica. Eles acham que a física, todas as descobertas da física quântica são irrelevantes para o cérebro. But one of the very, very few contemporary, very distinguished neuroscientists who has studied physics is the neuroscientist Donald Hoffman. Então, um dos poucos Donald Hoffman. Um dos poucos neurocientistas que estudaram física contemporâneos que são muito conhecidos e que é muito conhecido e brilhante é o Donald Hoffman. He's a professor of neuroscience at University of California. É um professor de neurociência da Universidade da Califórnia. One of the branches. So he writes, and I quote, Então ele escreveu: not only are neuroscientists ignoring the progress in fundamental physics, they're often explicit about it. Então, os neurocientistas não apenas ignoram o progresso na física fundamental, como também são explícitos com respeito a isso. They'll say openly that quantum physics is not relevant to the aspects of brain function that are causally involved in consciousness. Eles dizem abertamente que a física quântica não é relevante para os aspectos da função cerebral envolvidos de maneira causal na consciência. They are certain that it's got to be classical properties of neural activity which exist independent of any observers. Eles estão certos de que devem ser propriedades clássicas da atividade neural que existem independentemente de qualquer observador. Properties of neural activity such as spiking rates, connection strengths at synapses, perhaps dynamical properties as well. Então, atividades como taxas de pico, forças de conexão nas sinapses, talvez propriedades dinâmicas também. These are all very classical notions under Newtonian physics, where time is absolute and objects exist absolutely. Todas essas são noções muito clássicas da física newtoniana, onde o tempo é absoluto e os objetos existem de maneira absoluta.
And then neuroscientists are mystified as to why they don't make progress. Então os neurocientistas eles ficam perplexos sobre o porquê de eles não progredirem. I will add, they've made no progress, he says, in terms of how do the mind and brain interact. He said, we've made no progress over the last 150 years. Ele diz que, em termos da relação entre mente e cérebro, eles não fizeram nenhum progresso nos últimos 120 anos. Gee, why? Why? Por que será? They don't avail themselves of the incredible insights and breakthroughs that physics has made. Eles não se valem das ideias e das descobertas incríveis que a física fez. Those insights are out there for us to use, and yet my field, neuroscience, says, we'll stick with Newton, thank you. We'll stay 300 years behind in our physics. Essas ideias estão disponíveis para uso. E, no entanto, o meu campo, a neurociência, diz, nós vamos ficar com Newton, muito obrigada. Nós ficaremos 300 anos atrasados em nossa física. So when this neuroscientist, she doesn't teach at the University of Hamburg, but that's where I met her, when she says, I cannot imagine the mechanism by which thoughts would interact, immaterial thoughts, would interact with the brain, therefore, thoughts are equivalent to brain activity. Because I can't imagine the mechanism. Então, quando aquela neurocientista que dava aula em Hamburg, mas que ele conhecia lá, ela falou que os pensamentos imateriais, ela não conseguia imaginar um mecanismo pelo qual os pensamentos imateriais interagiriam com o cérebro, então ela pegou e juntou as coisas. Não, os pensamentos são o cérebro. What she's saying is, in the physical world, if two things causally interact, there must be a mechanism by which they interact, and it must be imaginable. Então, o que ela está dizendo é que se duas coisas interagem de forma causal, precisa existir um mecanismo para essa interação, e esse mecanismo precisa ser imaginável. She just demonstrated that she's living in the 19th century. Ela acabou de demonstrar que ela estava vivendo no século XIX. Because nobody who knows physics and knows quantum mechanics believes that anymore. Que ninguém que conhece física e conhece física quântica acredita mais nisso. Quantum physics is filled with interactions for which there's no mechanism. A física quântica está cheia de interações que não tem nenhum mecanismo. When space-time influences the movement of a planet, what's the mechanism of curved space-time influencing matter? There isn't any. There's no mechanism. Quando o espaço-tempo interfere na rota de um planeta, qual que é o mecanismo que está funcionando aí? Quando o espaço-tempo se curva e interfere na rota de um planeta, não tem mecanismo. And you can't imagine it. Você não consegue imaginar. If you think you can imagine curved space-time influencing matter, let me know what comes to mind. Se você tiver alguma ideia qual que é o mecanismo pelo qual o espaço-tempo curvado, a curvatura do espaço-tempo interfere na matéria, você fala para ele. And if you think you can imagine how an active measurement collapses a wave function, I'd really like to know what you see. E se você achar que um sistema de medida colapsa uma função de onda, você também conta para ele. So now back to the text. Então agora a gente volta para o texto. If gods and demons were inherently existent as non-physical entities, Então, se os deuses e demônios fossem inerentemente não existentes, and if physical entities were inherently existent as physical entities, e se as entidades físicas fossem inerentemente existentes como entidades físicas, there's no way that non-physical entities could influence physical entities. não teria como entidades não físicas interagirem com entidades físicas. Or that physical entities could influence non-physical entities. Ou entidades físicas interagirem com entidades não físicas. But of course that whole Cartesian dualism of mind and matter, if you reify both, which Descartes did, mind is immaterial. Physical things are physical things are material. Then Descartes had a problem. The soul is immaterial, the body is material. How does the soul influence the body? How does the body influence the soul? He didn't have a clue. Então, essa dualidade cartesiana, né, de que a mente é imaterial inerentemente, o corpo é material inerentemente, isso de fato cria um problema. Então, por essa visão, a mente, ou a alma, no caso ali, a alma e o corpo, elas nunca interagiriam.
E o Descartes ele acreditava nisso exatamente. Então ele não tinha ideia de como isso acontecia. So by the mid-19th century, with this conservation of mass energy, they concluded, if mind exists, that is Descartes' wrong, it's a dead end. Because if mind were immaterial, it couldn't possibly influence the material. And the material, how does the material influence something? And they're assuming everything is inherently real. If something is inherently physical, how could it possibly bump into something non-physical? They're reifying the non-physical, they're reifying the physical, and they say, you see, it's false. There can be no causal interactivity. Então, com os princípios da conservação da massa de energia no metade do século XIX, eles concluíram que realmente a visão do Descartes era um beco sem saída. Se a matéria é inerentemente física e a mente é inerentemente não física, elas jamais poderiam mesmo interagir. Eles reificaram a matéria como física, reificaram a mente como não física, e aí tem jeito, elas realmente não poderiam jamais interagir. But if you get to contemporary physics, for example, John Wheeler, he says, but look, what we're actually apprehending, what we are observing is information, Buddhists call appearance. Information, semantic information, is not physical, has no physical attributes, cannot be measured physically, but on the basis of information, we conceptually construct the category of physical, and then the subcategories, and matter, and energy, and space, time, particles, fields, waves. But these are constructs imputed upon things that are immaterial. So that being the case, there's no problem at all in physical things influencing non-physical, non-physical influencing physical, and so forth, because none of them are inherently existent. Mas os físicos modernos, como John Wheeler, por exemplo, ele falou assim, mas olha, vejam só, tudo que nós estamos observando verdadeiramente é informação. E informação não é material, não é físico, não pode ser determinada por medidas físicas. E com base em informação, então, a gente constrói as categorias de tempo, espaço, matéria, onda, elétron. Mas tudo bem, porque nada é inerentemente real. Então, não tem, esse problema não existe. Não existe o problema do que é físico interagir com o não físico e vice-versa. Esse problema não existe. So retrospectively, Descartes' reification of mind and matter, fundamental dualism, and then not finding any way for the two to interact, that's dumb. Então, voltando historicamente, né? O Descartes reificando matéria mente, e dizendo que as duas coisas não interagem, porque ele reificou os dois, é uma burrice. What's dumber is to assert that mental events are non-physical, but they have no influence on the brain or anything else physical. That's dumber. O que é mais burro ainda é achar que os pensamentos, porque eles não são físicos, eles não podem interferir sobre a matéria. Isso é mais burro. And what's even dumber than that is saying mental events don't exist at all. E mais burro ainda que isso é dizer que os eventos mentais não existem. And what's dumber than that, quoting a major neuroscientist at Princeton, who I'll leave unnamed, he raises the question, how is it that the brain becomes conscious? O que é mais burro de tudo ainda é o que esse neurocientista de Princeton, que ele não vai contar o nome qual é perguntar como é que é possível o cérebro se tornar consciente? And his answer, published in the New York Times, is, how does the brain become conscious? It doesn't. Consciousness doesn't exist. E a resposta que ele publicou no New York Times é para a pergunta como é que o cérebro se torna consciente, a resposta é ele não se torna, a consciência não existe. So we start with dumb and go to dumber and dumber and dumber. Então, foi um burro que ficou mais burro, mais burro, mais burro. A burrice cada vez maior. And we come up with the notion only the brain does stuff, but the mind doesn't do anything independent of brain. E a gente acabou com essa história. Só o cérebro é que faz coisas. A mente não faz nada, quem faz mesmo é o cérebro. So somebody has to come along and rescue the mind sciences from this abyss of stupidity. Então alguém precisa ir lá e salvar a ciência da mente desse abismo de estupidez. That insults our intelligence, it insults our experience, it insults our morality,
que insulta a nossa inteligência, que insulta a nossa moralidade, que insulta... And it's just plain stupid. E é só simplesmente estúpido. I think they need some an infusion of Buddhism Acho que eles precisam de uma infusão de to budismo bring them back to their senses. para trazer eles de volta para a realidade, And para os even though they sentidos won't believe deles. Buddhists, they should listen to the physicists, because the people who know most about matter are the physicists, and they're the ones refuting materialism. Então eles podem nem prestar muita atenção no budismo, mas eles deviam ouvir os físicos, porque quem entende de matéria é físico, e eles estão refutando o materialismo. Finally, we get back to the text. É físico não, é o físico. The last sentence was, and non-physical things cannot help or harm physical things. And of course, we know by the context, he's not refuting gods or demons, but he is saying an inherently existent non-physical things cannot help or harm inherently existent physical things. Então aqui a gente ficou nesse parágrafo. Coisas não físicas não podem ajudar ou prejudicar coisas físicas. A gente pode ler agora, então, a gente entendeu pelo contexto que ele está dizendo. Coisas não físicas inerentemente reais não podem ajudar ou prejudicar coisas físicas inerentemente reais. In short, however they appear, these gods and demons, however they appear as physical or non-physical, authoritative treatises and reasoning established that they are nothing but your own appearances. Em suma, seja como eles apareçam, deuses ou demônios, como físicos ou não físicos, tratados e raciocínios confiáveis estabelecem que eles não são nada mais que suas próprias aparências. All the actual appearances exist nowhere but your substrate, which is immaterial, non-physical. Todas as aparências só existem no seu substrato, que é imaterial e não físico. And all the objects that you conceptually designate as physical or non-physical, you having created those categories, they do not exist independently of the conceptual designation of them. So they're also your creation. Então, todos os objetos que você criou com base nas aparências, sejam eles físicos ou não físicos, eles foram criados pela mente conceitual. So this is the great natural liberation Então, essa é a grande liberação natural from dualism and materialism. do dualismo e do materialismo. In general, although there are references to many types of gods and demons, the gods referred to in this context are those dwelling as mundane gods within the desire realm, form realm, not supramundane ones like Tara, Manjushri, Samatabhadra. And the demons referred to are mundane demons dwelling in samsara. Em geral, embora haja referência a muitos tipos de deuses e demônios, os deuses mencionados nesse contexto são aqueles que habitam como deuses mundanos, deuses da forma, do desejo, não supramundanos, como Tara, Manjushri, Samantabhadra, e os demônios mencionados são demônios mundanos que habitam o samsara. So he's coming back. Samsaric demons, samsaric gods, yeah, they exist. Então, But they don't exist by their own nature. They're not inherently existent either as physical or as non-physical. They're not inherently existent at all. Então, o que ele está dizendo de novo é que os deuses mundanos, os deuses e demônios mundanos, eles não são inerentemente reais. Sejam eles físicos ou não físicos, eles não têm existência inerente. Therefore, come to a decisive understanding that all gods and demons, as well as all the help and harm that are attributed to them, are objectless, empty displays that are delusive appearances, the false impressions drawn up from the experiences of individual sentient beings. Portanto, alcance um entendimento definitivo de que todos os deuses e demônios, assim como toda a ajuda e dano que lhes são atribuídos, são exibições vazias e sem objeto, que são aparências delusórias, impressões falsas extraídas das experiências de seres sencientes individuais. If this is not determined, if you don't get this, then just as from the very moment the aggregates that are grasped to as mine are established, you determine them to be real, there are continuous appearances of the 6 classes of sentient beings, including gods and demons, then just so, for as long as there is mental grasping that fixates, merges, and then draws itself into the object of perception with respect to the perceiver, the object of meditation with respect to the meditator, and so on, there are bound to occur outer, inner, and secret upheavals. It's a big sentence. I'll explain it. Então, se isso não for determinado, então, assim como desde o momento em que os agregados que são apreendidos como meus são estabelecidos ou são tomados como reais,
há aparências contínuas das 6 classes de seres sencientes, deuses e demônios também. Do mesmo modo, enquanto houver o agarrar mental que se fixa, se funde com e depois atrai para si o objeto da meditação com relação ao objeto da percepção com relação ao observador, o objeto da meditação com relação ao meditador, e assim por diante, é certo que ocorrerão distúrbios externos, internos e secretos. So what he's saying here is from the very moment that you identify with and reify your five aggregates or your body and mind, from that moment, then there will arise relative to you all the 6 classes of sentient beings and gods and demons and everything else. But since you're reifying yourself and reifying your skandhas, you'll reify everything else. And now that you're reifying everything else, you can just expect that you'll just experience an ongoing flow of outer, inner, and secret upheavals. You're the flame, the moths of all these upheavals will all gravitate to you, and they'll beat the crap out of you. Então, no momento em que você se identifica ou reifica os agregados, ou o corpo e a mente, você reificou a si mesmo como se fosse inerentemente existente e todo o resto surge como inerentemente existente também. Então, você pode esperar que você vai ver deuses e demônios aparecendo e vai ter perturbações de interna, externa e secreta, você vê os 6 reinos, você pode esperar que essas perturbações vão chegar de todo jeito e que elas vão acabar contigo, realmente. Porque você reificou e se identificou com a mente e com o corpo. And then, with respect to anything or anyone out there that seems to be really inflicting harm, people, institutions, and so forth, if you reify them as demonic, then you turn away from the authentic path and you go astray. Então, se tudo que está fora, as pessoas ou qualquer instituições, se você considerá-los demoníacos, você se afasta do caminho autêntico e se perde. So, to make this very contemporary, in my lifetime I've never seen the American public so divided as it is right now. Então, para fazer com que isso seja bem contemporâneo, ele, na vida inteira dele, nunca viu o público americano tão dividido como está agora. The Democrats viewing the Republicans as basically diabolical. Os democratas veem os republicanos como diabólicos. One very well-known Republican, a staunch supporter of the president, said, Democrats aren't even human. Nossa. Republicano que apoia o presidente, agora ele fala, os democratas não são nem humanos. And then we have many institutions, business and so forth, that are completely destroying our environment. E aí nós temos instituições que estão completamente destruindo o ambiente. So why don't we just go ahead and view them as demonic as well? Então vamos em frente, vamos ver essa turma toda com demoníacos também. And there's no reason to stop. Why don't we simply continue? E não tem razão para parar. Por que a gente não continua? And divide the whole world into the gods and reify them. These are the good ones. I'm one of the good ones. We're the good ones. Yes. But those out there, they're the bad ones. Então, por que a gente não continua fazendo isso? A gente divide, né? Então, nós aqui, por exemplo, somos bons. E aquele pessoal lá fora, eles são os mauzinhos. That's what he's warning us against. E é isso que ele está nos avisando, para a gente não fazer isso. These are all your own appearances. Isso tudo são as nossas próprias aparências. If you don't like them, se a gente não gosta, purify your mind. Purifique sua mente. In your meditation on deities, in the stage of generation practice, if you falsely regard them as substantially existent, this conceptually turns them into demons. Se você, em sua meditação sobre deidades na prática do estágio de geração, se você os considerar falsamente como substancialmente existentes, isso conceitualmente os transforma em demônios. In this way, demons are forcefully conjured up. All these appearances arising in your own substrate, and then you identify some of these appearances as this, and then you see them as demonic and you reify them, but they're all conjured up out of your own mind. In this way, demons are forcefully conjured up. These are the bad people, these are the demons, and then becoming Maras for your own life force. You conjure them up and then they destroy you. Dessa maneira, os demônios são forçosamente conjurados. Então, se a gente se identifica, reifica as coisas externas como demônios que estão verdadeiramente ali, eles se tornam maras
para a sua força vital. A gente reifica, mas eles são criados. Então a gente cria e eles mesmos nos destroem. By placing your hopes in gods and fearing demons, your thoughts arise as enemies, leading to a never-ending stream of illnesses, joys, and sorrows. In other words, samsara. Colocando suas esperanças em deuses e temendo demônios, seus pensamentos surgem como inimigos, levando a um fluxo interminável de doenças, alegrias e tristezas, em outras palavras, samsara. Recognizing all gods and demons as your own appearances, like illusions and dreams, is the essential nature of severance, or ch. And this is an especially profound teaching on severing the thoughts that grasp at, which means reify, gods and demons. Reconhecer todos os deuses e demônios como suas próprias aparências, como ilusões e sonhos, é a natureza essencial do cortar, que é a prática do ch. E este é um ensinamento especialmente profundo sobre cortar os pensamentos que se fixam a deuses e demônios. So this severance, or ch, means to cut. This severance of thoughts that grasp practicing ch, or severance. Portanto, essa prática de cortar os pensamentos que se fixam a deuses e demônios é particularmente indispensável para aqueles que praticam o cortar, o ch. So the text has already said, and its commentary has already said, that these teachings are primarily intended for the future. Então, no texto, já estava dito ali que esses ensinamentos, eles são principalmente voltados, destinados ao futuro. What we just read, I find far more relevant, addressing the problems of the 21st century, than mid-19th century nomadic Tibet. O que a gente acabou de estudar aqui é muito mais útil para nós aqui no século XXI do que para os nômades da metade do século XIX. These challenge dualism, Cartesian dualism, reifying body and mind, subject, object. They challenge that. Then they come around and completely torpedo materialism, blow it out of the water, and that's what you're left with is a middle way. Então ele dinamitou o cartesianismo dualista de mente e corpo, ele mandou um torpedo contra o materialismo e a gente ficou com o caminho do meio. Which, as you saw from the quotes yesterday, is completely in accordance with modern theoretical physics and completely in accordance with the deepest contemplative insights that are found anywhere in this tradition. Então a gente viu ontem, pelas citações que o Lama trouxe, que a física teórica moderna ela é completamente compatível com o caminho do meio. And the last one, Lama? The theoretic physics and what? Oh, sorry, Lama. Forgot. From the quotations of yesterday, the theoretic That's this middle way view. Yeah. That all phenomena do appear, but they're not really there. As Nima Akani Khamed said, space and time are not really there. So therefore nothing in space and time is really there. That's not Buddhism. In fact, he ridicules, I heard him, he ridicules the notion that somehow mysticism and physics could have anything to say. Oh, bullshit, like that. So he's not an ally of any kind of Buddhism physics dialogue. That's fine. We don't need allies. But this insight is completely compatible with the most brilliant cutting-edge insights in modern physics, and it's compatible with the deepest, most brilliant insights from the great contemplatives. Então, eram os grandes contemplativos que eu queria lembrar. Então, todos esses insights da física moderna, teórica, é completamente compatível com o caminho do meio, e os insights dos contemplativos modernos também são completamente compatíveis com o caminho do meio. Então, que o físico, as citações que o Lama trouxe ontem do Nima Ahmed ontem, na verdade, ele não é adepto do budismo, ele meio que ridiculariza, ele acha que o budismo é meio místico demais. Mas tudo bem também, a gente não precisa de nenhum aliado, o Lama disse, né? Mas é isso que ele disse, que o caminho do meio é completamente compatível com a física moderna e com os insights dos contemplativos modernos também. Whereas scientific materialism, which continues to dominate academia all over the world, E o materialismo científico continua dominando a academia, todo mundo. And almost all scientific research, apart from quantum mechanics, all Todo over tipo the de world, pesquisa científica, exceto a física. and dominates the media all over the world. E domina a mídia em todo o mundo. And therefore government funding for research. E aí também domina o financiamento de pesquisas pelo governo. Extremely dominant force. Então é uma força super dominante.
It's incompatible with contemporary physics, and it's incompatible with the deepest contemplative insights over hundreds and hundreds of years. Ele é incompatível com a física moderna e o materialismo é incompatível com a física moderna e incompatível com os insights contemplativos de centenas de anos. And I'm persuaded, just my opinion, that scientific materialism lies at the root of many, many of the problems humanity is creating for itself and for destroying the environment, rooted in scientific materialism. Então, o Lama tem essa intuição de que esses problemas todos que a gente mais graves que a gente tem, que estão acabando destruindo o ambiente, estão enraizados no materialismo científico. So, as humanity catapults towards self-destruction, to my mind, it's obvious we're in urgent need of a revolution in the way of viewing reality deeper than the revolution of Galileo and of Darwin and of quantum mechanics. It has to be deeper because it has to get us in our guts in the way we actually view reality and overcome the delusion of materialism and get real. Então a gente precisa de uma revolução na forma como a gente vê a realidade. Uma revolução muito mais a gente precisa de uma visão muito mais profunda da realidade do que Galileu, do que Darwin, para a gente poder ter uma solução para esse fato de a gente ter sido lançado para a nossa própria destruição. A gente precisa de uma revolução muito mais profunda. But this is a fundamentally peaceful revolution. Mas essa é uma revolução absolutamente pacífica. Because we have no enemies. Porque a gente não tem inimigos. The only enemies are ignorance, delusion, craving, and hostility. Nossos únicos inimigos são a ignorância, a delusão, o desejo intenso e a hostilidade. They've always been our enemies. E elas sempre foram nossos The actual inimigos. inflictors of harm. São os verdadeiros, as verdadeiras coisas que infligem mal. The victims of the mind. São as aflições da mente. So, let's take a break. Let's come Vamos back fazer intervalo. at 5 minutes before the hour. A gente volta às 5 para as 4.